Como está o seu tempo com Deus? Nós, todos os dias, ao trazermos a consciência de que amanhã está por vir, de que é o momento de abrir os olhos, sair da cama, você tem que decidir algo. Se você sai daquela cama ou se você deixa a preguiça te engatar em mais um sono. Quando você aperta aquele dormir 5 minutos, sabe? Mais 5 minutinhos. Temos escolhas todos os dias. E eu pergunto, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? E aquilo que eu vou trazer para vocês é algo de extrema importância. E se você não tiver Deus nesse negócio, ai, que fardo vai ser isso. Além de fardo, você não vai ter a compreensão do reino de Deus para você. A nossa comunhão com Deus, ela muda demais a nossa vida. Nas ministrações que trouxemos para os jovens, era a transformação que nós temos em Jesus. A última mensagem que eu trouxe fala sobre um relacionamento que nós temos que ter com Jesus. Não é o pastor que vai ter esse relacionamento com você, por você. Não é o líder de grupo familiar que vai ter esse relacionamento por você. Isso é um relacionamento pessoal. Porque o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele ministra a nós individualmente. Toda mensagem que é trazida aqui, para uns faz efeito, para outros é uma mudança. Qualquer palavra pode se tornar rema na sua vida. E nós temos que fazer escolhas. Deus nos chama para caminharmos com Ele, para nós nos desenvolvermos com Ele, para crescermos com Ele. Deus me trouxe à memória, esses dias, a minha conversão. Como Silva falou assim, você não sabe qual é o momento chave da sua conversão? Eu aceitei Jesus num retiro quando jovem, adolescente. Só que me desviei. Eu deixei o mundo fazer parte da minha vida. E nessa igreja, no salão do lado, Deus me resgatou. E ali para mim foi um marco. E a experiência que eu tive foi tão forte. Nem apelo foi feito, nada. Eu fui impelido a realmente começar a seguir o ministério que Deus tinha para mim. E cada dia foi um desafio e foram escolhas que eu tive que tomar. Umas mais fáceis e outras mais difíceis. Umas eu não compreendia, só que Deus ia revelando. E na minha caminhada, mesmo durante essa caminhada com Cristo, Deus muitas vezes pode nos impelir de traçar um caminho que é bom. E eu quero convidar você a abrir em Atos 16, 6 e 8, que falam um momento da igreja, que quando Cristo foi ascendido aos céus, ministrou durante 40 dias. Nesse período havia um mover de Deus tremendo, pois o Espírito Santo já estava aqui conosco, amém? E é Ele que impelia as pessoas. Era Deus que trazia o crescimento para a igreja. Até que Deus chamou um homem que suspirava a morte contra aqueles que eram do caminho. E Deus teve que fazer um marco na vida dele. Convertido e assim Deus preparando, Deus levantou esse homem e mais outros discípulos para realmente traçar os
projetos, seguir a vontade de Deus, construir e implantar igrejas, ministérios que iam crescendo. Paulo colocando as suas cartas, as orientações, capacitando, e o Espírito estava com eles. E existe um momento em particular, Atos 16, que diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O apóstolo Paulo e seus companheiros estavam em mais uma jornada de evangelização, de implantação. É mais um momento que eles tinham o zelo de seguir um projeto que eles tinham. Nós, como igreja, temos vários projetos. Temos várias frentes. Mas aí eu pergunto, se houver um impedimento e nós não tivermos a nossa comunhão com Deus, nós não vamos discernir ou esperar e obedecer ao Senhor, pois o Senhor sabe o que é melhor para nós. E não só para nós, pois Ele sabe o que é melhor para a sua igreja. Nós não estamos aqui num encontro casual de amigos, de irmãos, mas estamos aqui com um objetivo: para que o projeto de Deus continue. Para que nós possamos dizer: eis-me aqui. E para que nós possamos ouvir qual é o objetivo do nosso Senhor. E se nós não temos essa comunhão com Deus, se essa construção não é feita pessoalmente por nós, nós podemos chegar a um ponto que nós vamos estar no meio de um burburinho, em que a nossa carne fala, a nossa alma fala, as pessoas falam, a nossa mente não para. O mundo quer falar, o mundo quer ensinar, o mundo quer traçar diretrizes, a tua carne quer falar o que é bom para você, a tua alma também. E quando nós vemos pessoas cheias do Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala algo que muitas vezes vai contra aquilo que nós achamos ser o certo, se nós não temos a comunhão com Deus, nós podemos errar. O X da questão desse versículo é que o Senhor estava impedindo os seus ministros de atingirem o alvo que eles colocaram. Porque Deus, nós temos que partir do pressuposto de que Deus é supremo. Amém? De que Deus, Ele é onisciente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por mais que o nosso projeto seja bom, se não houver o direcionamento e a capacitação de Deus, não há como atingirmos com a plenitude do querer. Homens cheios do Espírito Santo, como nós vemos Paulo, eles fizeram o quê? Ok, Senhor. Vamos obedecer. E eles seguindo o seu trajeto, nós vemos no versículo 19, seguindo ali a nossa leitura, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé, ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino.
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Podemos ter todas as boas intenções, mas se nós erramos em não ouvir aquilo que Deus quer, nós podemos cair em pecado. Vocês conhecem pecado, né? Vocês sabem o significado de pecado? Pecado é errar o alvo. E a pergunta eu faço: o que Deus espera de você? Nós estamos aqui como pastores e líderes para conduzi-los a isso. Cabe nós, como pessoas e indivíduos, nos debruçarmos nisso. Nos deleitarmos na palavra. Nos deleitarmos na presença de Jesus. Porque a intimidade, ela não é instantânea. A salvação em Cristo, no sangue de Jesus, é no momento em que você confessa, é salvo. Agora, para você ser íntimo de Jesus, precisa haver uma construção. Precisa se passar tempo. Um casal não se torna íntimo de uma hora para outra. Não é nem saudável, mas precisa ser construído um momento de intimidade. Eu falo para as pessoas, você quer começar a caminhar com o seu líder? Eu desafio você a comer um saco de sal com esse líder. Mas como é que eu vou comer um saco de sal na colherada? Você consegue? Impossível. Como é que é? Põe um pouquinho na pipoca. Põe um pouquinho na batata frita, no arroz. Até aquele saco terminar, você começa a criar uma intimidade com a pessoa. É depois de um caminhar que nós podemos compreender aquilo que Jesus é. A palavra de Deus diz em Mateus 7:21, que as pessoas virão a Ele e falarão: Senhor, Senhor, eu, é nós, expulsei demônio, eu usei o Teu nome, Jesus. Eu curei enfermos em Teu nome. Eu preguei, as pessoas se converteram, porque eu preguei no Seu nome. Eu fiz aquilo que está no Teu objetivo, Senhor. E Jesus diz: eu não os conheço. Aparta-te de mim, aqueles que praticam o mal. Para que possamos compreender o objetivo de Deus, você e eu precisamos ser íntimos daquele que conhece o universo, daquele que sabe qual o objetivo maior, daquele que sonda os corações e vai te chamar e falar: gente, não vá para lá. Tem gente me clamando para que o evangelho chegue a eles. E eu quero vocês, porque eu sei que vocês têm uma comunhão comigo. Eu sei que vocês são íntimos meus. Eu conheço. Como diz o demônio, vocês eu não conheço. Mas Paulo, esse eu conheço. Porque esse tem um relacionamento com Jesus. E tem 3 pontos que eu quero trazer para vocês. E o primeiro deles é: quando Deus falar, quando Deus orientar, não questione. Nós, como seres humanos, temos a tendência de questionar tudo. O porquê que nós vamos fazer, o porquê que tem que ser assim. A liderança manda você falar: mas por quê? Não é criança? Ó, tem que escovar os dentes. Por quê? Porque vai apodrecer.
Mas por quê? Porque tem um negocinho que faz apodrecer. Mas por quê? Não é criança? E às vezes nós somos assim. Deus fala, é isso. Mas por quê? Não estão falando para você realmente provar na palavra aquilo que Deus quer. Porque nós temos, quando nós nos debruçamos na palavra, nós não questionamos. Porque aquilo que Deus revela para nós, nós já compreendemos. Porque a palavra de Deus já foi revelada. Porque Deus já nos deu o Espírito Santo. Por isso eu pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Tem um teólogo em um dos seus livros escreveu o seguinte: se você deixa de fazer a devocional durante um dia, você percebe. Percebe ou não? Se você deixa de fazer devocional 2 dias, sua família já percebe. Se você deixa de fazer devocional 3 dias, o mundo inteiro percebe. Não há como nós desenvolvermos uma vida cristã se nós não nos debruçarmos na palavra de Deus. Se nós não devorarmos a palavra de Deus. Isso não é só para nós como pastores, é para a vida de vocês. E Deus me trouxe à memória novamente a minha conversão. Em que aquele primeiro amor foi tão forte, tão forte. Eu falei, amor, eu preciso de uma Bíblia de novo. E aquilo virou um devorar na minha vida. Porque eu queria saber, Deus, o que você espera de mim? E aí a gente compreende que em Jesus nós podemos obedecer sem questionar. No Antigo Testamento temos vários exemplos. Abraão, quando Deus chamou, falou assim, você vai ser pai de muitas nações, só que agora, saia da tua terra, saia da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Vamos. Abraão fez o quê? Bora, gente. Para onde? Deus mandou. Eu não sou daquele que vou questionar ele. Josué. Gente, Deus mandou para dar uma volta em Jericó e Ele vai nos dar. Show de bola, bora! E a galera foi. Segundo dia, mais uma volta. Bora! Terceiro dia, mais uma volta. Certeza, Josué? Certeza. Deus mandou. Mais uma volta. Quarto dia. E aí, Josué? Então, Deus mandou pedir mais uma voltinha. Josué, você tem certeza? Eu imagino que no sexto dia, o pessoal já falou assim, isso não vai dar certo. Obedecer contra qualquer probabilidade. E no sétimo dia, Deus dá para arrematar. Gente, hoje, Josué, você vai dar 7 voltas com o povo. E Josué conduziu o povo. Obedecer porque Deus, Ele disse, eu vou dar a vitória para vocês. Tantos outros nós vemos que não questionaram. Abraão não questionou. Josué não questionou. Porque eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Estamos aqui para obedecer aquilo que Deus fala a nós.
E eu posso dizer, aquilo que Deus fala, pode obedecer cegamente. Pode obedecer. Que Deus, Ele começa a abrir a revelação e você começa a experimentar a real vontade dEle nesses momentos. Segundo lugar, aprenda a confiar. Se nós não temos um relacionamento com o nosso Senhor Jesus, o nosso caminhar vai ser um fardo, vai ser difícil. Em vários momentos eu confesso que, em alguns momentos você fala assim, esse domingo tão gostoso, a gente podia ficar em casa, né? Gente, nós somos pastores, mas não somos de ferro. Nós somos gente como vocês. E quando nós compreendemos, não, isso é bom, isso é agradável. E aí você vem aqui e você ia perder tudo que está acontecendo. Como é que é, Felipe? Não, quem falou? Por causa de um programa de TV? Cleiton? Será que o futebol é tão bom assim? Antigamente para nós era o quê? A corrida de Fórmula 1. Nossa, aquilo era um fardo. Eu era daqueles piá na Menonita, mas assim, o pessoal, dia de corrida, parecia que dava aquele debandar no culto. Estava todo mundo na casa assistindo corrida. Eu pergunto, será que isso é o mais importante para nós? Nós precisamos confiar em Deus. E muitas vezes as decisões que nós precisamos tomar, elas vão contra qualquer lógica desse mundo. Que o mundo ia falar assim, isso vai dar ruim. Gideão, pronto para atacar os midianitas, Deus fala assim, eu vou dar vitória para vocês, só que vocês vão ter que ir lá. Só que é o seguinte, vamos dividir esse grupo, essa turma não vai. Quem tiver medo, vem para cá. Quem acha que tem coragem, vem para cá. Fechou? Beleza? Gideão, Deus, é nós. Vamos massacrar esse cara. Deus fala assim, é o seguinte, tem muita gente ainda, mas os midianitas já são mais do que a gente. Eu falei, é o seguinte, vamos dar uma rateada nesse negócio, porque senão vai subir a cabeça de vocês. Porque a obra quem tem que fazer sou eu. Vocês precisam confiar em mim. Aí botou os caras para tomar água. Aqueles que tomavam que nem cachorrinho, aqueles que ajoelharam e tomaram, isso aqui, 300. Os 300 foram para a guerra, não levantaram uma espada e Deus deu a vitória. Confiar em Deus. Confiar em que Deus ele vai suprir a sua vida financeira, emocional, social. Muitas decisões Deus vai colocar para você que vai contra qualquer coisa. O mundo vai querer que você negocie os seus princípios de vida. E você vai negociar. Se você não tiver um relacionamento com Cristo. Você vai ser enganado. Você vai ter medo de tomar uma decisão que Deus coloca para você. Se você não tiver relacionamento. A confiança é daqueles que creem no Senhor, que têm um relacionamento com Cristo. E aí eu pergunto novamente, como está o seu relacionamento com Deus? Assim nós vemos como Abrão que deixou a terra, e Deus o colocou na terra que mana leite e mel. Na terra em que Ele prometeu para ele. Como Moisés, que conduziu o povo, se viram no mar, à frente, os egípcios, Faraó perseguindo eles, e o povo ali desesperado,
Moisés, Deus nos libertou para que a gente chegasse aqui e fôssemos presos de novo? E Moisés confiou, e Deus abriu o mar. Assim Josué, que deu as voltas. E gente, precisamos olhar a palavra de Deus, pensando que ali existiam homens e mulheres como nós, que têm suas vontades, têm os seus desejos, que têm os seus desesperos, que têm os seus cansaços. Pessoas que questionam, pessoas que não obedecem. Mas Deus encontrou em Josué, e Josué falou, não, eu vou obedecer. Tanto que ele disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei quanto a vocês, mas eu vou. E a minha casa vai. E eu confio em Deus. Eu sei quem é, porque eu tenho um relacionamento íntimo com o Pai. E em terceiro lugar, obedeça. Obedecer é melhor. É como criança, não pegue nisso, você vai se queimar. Obedecer é melhor. Eu vi um texto lá que fala sobre as limitações do idoso. Eu falei, opa, esse negócio está começando a chegar perto. A gente já percebe que as articulações já não são mais as mesmas. Que nem eu falei para o Silvio, minha cabeça de 18 anos está exigindo demais do corpo. Eu já estou percebendo isso. Eu preciso obedecer às minhas limitações. Eu preciso entender. Com Deus é assim, a gente precisa compreender o Senhor. A gente precisa ter o Senhor como alicerce, como Deus, como Pai querido, como aquele que é o detentor do universo, aquele que é, como diz as crianças naquela canção, como pode um Deus tão grandão morar num coração tão pequenininho como eu? Um Deus que Ele quer o melhor para os seus filhos. Por que nós duvidamos? Por que questionamos? Aquilo que Deus tanto quer de nós. E eu volto de novo e pergunto, você conhece a Jesus? Ele te conhece? Ou a resposta vai ser que nem Ele deu para aqueles homens? Saiam, porque eu não conheço vocês. Vocês conhecem muito sobre mim, mas você não me conhece. Deus, Ele nos chama para ter essa intimidade com Ele. Deus, Ele nos chama para olharmos para Jesus, o Cristo, e vermos que Ele veio para nos salvar. Temos que olhar para Deus e ver que, através de Jesus, quando Jesus mandou o seu Espírito Santo, o Espírito Santo está até hoje aqui. Ele não voltou, desceu, voltou, desceu. Estamos num momento em que o Espírito Santo está aqui. Só que Ele é tão gentil, Ele é tão delicado conosco, que nós temos que parar de ouvir tudo e se dar ao tempo de identificar a voz dEle. O mundo fala alto, as pessoas falam alto, eu falo alto, os italianos falam alto. A alma, ela grita no nosso interior. O corpo quer as coisas para ela. E o que nós fazemos com o nosso espírito? Nós conseguimos ouvir aquilo que Deus quer? Nós conseguimos identificar a doce voz do Senhor, como nós vemos nesses líderes, em que quando Deus fala, fechou Deus.
Aí imagina Deus falando, você não vai questionar? Porque todo mundo está numa vibe de questionar. Não, Senhor, eu não vou questionar. Eu quero obedecer. Eu quero fluir, eu quero aquilo que é melhor do Senhor para mim. Eu quero deixar minha alma no lugar dela. Mas para isso, eu preciso de tempo com Deus. E a percepção que nós temos é que o mundo está num caminhar alucinado. E é trabalho, é isso, é aquilo, é metas, é falar com um gerente, é falar com isso, e o filho, eu preciso conversar com ele, eu preciso disso. Sendo que Deus te chama para o secreto, pois Ele já tem a solução para você. Nós só não acessamos, porque provavelmente nós não estamos ouvindo, e nós não estamos dando ao tempo de ouvir Ele. Deus quer você essa noite. Deus, Ele quer o seu coração. Ele não quer meio coração. Ele não quer só o lado esquerdo ou direito. Ele quer todo o seu coração. Ele quer toda a sua mente. E quando nós nos entregamos, Deus, Ele faz a obra. Ele transforma. É um andar, é um caminhar, é uma obra que está sendo feita na sua vida. E como o pastor Francisco gosta de dizer, você está no estudo. Você está estudando agora. E sabe quando é formatura? Você sabe quando que é formatura? Muitos sabem. O Arthur fala assim, ó. Na hora que eu vazar desse mundo, aí é a nossa formatura. Pois aí nós estaremos com Ele toda a eternidade. Mas para que isso aconteça, você tem que decidir ter tempo. Como marido e esposa precisam do tempo um do outro. Conversar sobre as coisas, sobre o relacionamento. Como os pais precisam ter tempo com os seus filhos. Como nós precisamos dar o nosso tempo para muitos avós, pessoas, pais, que já estão numa idade em que tudo precisam de um auxílio. Nós temos que ter tempo, os líderes, tempos para os liderados. Os líderes e adolescentes, tempo para os adolescentes. E muitas vezes nós não damos tempo para o Deus da criação. E aí eu pergunto novamente, como está o seu relacionamento com o Pai? Eu quero convidar o pessoal do louvor, porque depois de tudo que eu vi hoje, os testemunhos, pessoas se lembrando, o milagre com a Elisa, a transformação que está acontecendo, e eu creio no meu íntimo, no meu espírito, que Deus fará muitas coisas aí no nosso meio. Parece que Deus deu uma parada, mas, gente, as coisas vão acontecer quando nós nos debruçarmos perante o Pai, perante a palavra dEle, e que sejamos forjados por Ele. Não há como nós, como discípulos, tendo o nosso projeto, tendo objetivos, até mesmo na igreja, mas quando Deus muda as coisas, nós precisamos estar atentos e sensíveis, e saber e compreender, é o que Deus quer. E isso, somente filho consegue. Somente filho consegue. Obedecer ao Senhor é melhor. Crer sem questionar, obedecer, confiar, seus segredos se revelarão a nós. A vontade de Deus vai ser revelada a nós.
Marcos 11, 22, 23 diz assim: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Deus chama pessoas para pegar o boi pelo chifre e falar: Deus, eu quero ter um tempo diário com o Senhor, eu preciso disso. Eu preciso da solução de vários problemas que eu estou enfrentando, desafios que eu não sei por onde começar, mas eu quero confiar no Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor espera de mim.